Lição de número 93, o Evangelho e a mulher. Assim, há uma carta de Paulo a Efésios, capítulo 5, versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Agora é o comentário. Muitas vezes, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhe traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas, em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que ele assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus. E aí, relendo o versículo bíblico, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Muito interessante. Muitas vezes, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Paulo foi o que inaugurou essa defesa, falar sobre a mulher na sociedade. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Naquela época a mulher era vista como nada e ele começa a ponderar esse tratamento em relação às mulheres. Poucos discípulos repararam na energia da palavra dele a mobilização dos recursos do Cristo para que fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Então aqui a gente vai ver que a forma como ele falou chocou muita gente e as pessoas ficaram assim, naquela época ele era o primeiro, estaria falando sobre mulher, defendendo as mulheres, fazendo refletir sobre a igualdade das mulheres, o papel das mulheres na sociedade. E olha que pela forma como ele falava, as pessoas não viram na energia dele a mobilização dos recursos do Cristo, ou seja, ele foi orientado pelo Cristo para falar das mulheres. Quais seriam esses recursos? Ele está dizendo assim, para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos
patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Nada no universo é perdido, nada foi criado por acaso. A mulher tem um sentido muito importante na sociedade, tanto quanto o homem. Junto com ela, se nós não considerarmos a mulher na sociedade, nós estamos perdendo grande parte dos patrimônios de elevação que fazem parte da figura feminina, né? Não há como a sociedade evoluir se não respeitarmos as mulheres. Não há como evoluir, tá? Moralmente, cientificamente pode até ser. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo. Porque esse feminismo que a gente vê aí do mundo, esse feminismo não é feminismo, isso é política, né? A gente vai ver como que um feminismo pode apoiar, por exemplo, o aborto, como que o feminismo pode apoiar uma série de outras situações. Então não é um feminismo, né? É uma política disfarçada de feminismo. É uma política que traz como uma pauta, uma bandeira, onde colocaram na mão das mulheres para brigarem por isso. Infelizmente aceitaram esse tipo de coisa e ficaram dizendo que esse é o feminismo. Para nós termos noção, parece-me que a presidente do Conselho da Mulher nem mulher é, nem homem também. Então, para você ver que a ideia não era defender uma mulher, esse movimento nunca foi defender. E aí ele diz assim, que o feminismo de Jesus, aí diz assim, mas que lhe traz, é o que traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Então o feminismo de Jesus é defender o papel da mulher, abrir espaço para que a mulher atue e beneficie o patrimônio que vem com ela de elevação moral e social, que está atrelado à mulher, somente à mulher. Então, sem a mulher participar na sociedade, a sociedade fica pela metade, ela não se desenvolve. Mas são diretrizes, gente, superiores e santificantes, não isso que a gente está vendo aí. Nos ambientes mais rigoristas, continuando a leitura, em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro, ou seja, a mulher só servia para casar, ter filho e cuidar da casa do marido e dos filhos, só, mais nada. Era um produto, era uma escrava, com algumas exceções, só, mais nada. Viviam presas. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular, e até cometeram os mesmos abusos. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima. É a primeira vez então que a gente reverencia. Até então, a árvore genealógica vinha só através da figura masculina, não importava nada da mãe, era só os nomes dos pais. Era assim que a árvore genealógica. E aqui a gente vê pela primeira vez a mãe de Jesus ser conhecida, porque na história as mães não eram conhecidas, eram só os pais. Por isso que a gente até hoje traz isso, né? Quando nós, agora acho que não é obrigado, mas quando a gente casava, o sobrenome do marido ia para a esposa. Você vê que tinha que perpetuar o homem, a linhada do homem, e da mulher nem tanto. Com o Evangelho inaugura uma nova era para as esperanças femininas. Nele vemos então a consagração Mãe Santíssima, a sublime conversão
de Madalena, então vemos uma mulher se recuperando, converteu. A dedicação das irmãs de Lázaro, olha que interessante. O espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanhava o Senhor até o instante extremo, porque todos os homens, com exceção de João, fugiram. Todas as mulheres que acompanhavam Jesus ficaram, e só João ficou com Cristo dos apóstolos. Então, mostrando que as mulheres têm mais coragem do que os homens. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Então nós vamos observando, cada dia está se dando mais espaço às mulheres. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição aviltada. Aviltada significa humilhada, né? Rebaixada, desvalorizada. Então, dessa condição de menosprezada, confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha. Agora ele não vai deixar solto isso. Associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Então, mostrando aqui, a mulher também é uma criatura criada por Deus, igual valor a Deus, que também tem seus destinos, e que se o homem começar a impedir o desenvolvimento da mulher na sociedade, limitando a mulher, aprisionando a mulher, ele estará impedindo que diversos espíritos que vêm em forma feminina se desenvolvam, que cumpram o seu destino de evolução. Isso é um absurdo. É um absurdo. É como se de repente nós aceitássemos que determinadas raças, como os negros, não pudessem seguir os destinos também de evolução dele. Não vou dizer nem os negros, escravo, porque o escravo não é só negro. Escravo é todo mundo que, quando ocorre uma guerra, um ganha. Os que perderam são escravos. E não importa, são escravos. Por exemplo, os hebreus eram escravos dos romanos, foram escravos dos egípcios, porque eram os mais fracos. Então, a escravidão não é aceita você impedir um ser humano, um filho de Deus, de evoluir, de cumprir o seu destino, o seu programa de evolução, tá? De forma nenhuma. O que nós encontramos hoje não é, infelizmente, esse espaço que nós encontramos da mulher na sociedade hoje, guiada, orientada para lutar os chamados direitos iguais, for em busca dos direitos de igualdade masculina, tornando a mulher totalmente vulnerável, mais ainda à exploração. A ideia foi exatamente isso. Enquanto a mulher deveria, a partir do momento que ganhasse espaço na sociedade, semelhante ao do homem, mostrasse ao homem o que não deveria se fazer, porque, acompanhando a história, os homens vieram fazendo inúmeros erros naquele espaço, naqueles direitos, cometeram diversos erros históricos, e a sociedade já estava sofrendo fruto do erro do masculino. A mulher entrou no espaço e imitou os homens, não fez diferente. Vamos dizer aqui, se a mulher entrasse no espaço do vício e não se tornasse viciado, né? Se entrasse no espaço do sexo e não se tornasse promíscua, ou seja, a mulher veio competir não no espaço dos homens, mas ela veio imitar o erro masculino.
na sociedade. Fazendo isso, ela se diz ter direito. É onde a nossa sociedade, que teve uma porta aberta, uma grande chance de sair do atoleiro, a espiritualidade teve sim uma esperança de que, abrindo algumas possibilidades, algumas portas para o grupo feminino, que sempre ficou guardada, presa, olhando os erros masculinos, entrasse na sociedade para mostrar como é que se faz. E a grande esperança nossa foi um choque, porque a mulher entra na sociedade imitando os erros masculinos. É interessante. Inclusive, quando se falavam, por exemplo, no campo da sexualidade, que o homem tinha direito de ter várias parceiras e a mulher não. A mulher, ao invés de entrar no campo da sexualidade e mostrar que não há necessidade disso e combater a diversidade do homem, ela imita também, mostrando que agora ela quer concorrer com o homem, quem tem mais parceiro. Ou seja, então os homens não estavam errados. Era um grande momento da nossa sociedade, quando a mulher começa a ganhar seus espaços. Na administração pública, a mulher entra na administração pública e a gente imagina o quê? Que ela vai mostrar como trabalhar de maneira lícita, honesta, honrável, sem roubar, sem trapacear, sem explorar. Não, ela entra fazendo a mesma coisa que o homem, e até pior. Então foi um momento de esperança e de decepção, porque a mulher não veio buscar um espaço, ela não observou que a chance dela não era só ocupar uma divisão de direitos, mas de trazer à humanidade maneiras diferentes de fazer. Ou seja, falando para os homens assim, ó, chega, até agora a história foi conduzida por vocês, agora nós vamos conduzir a história da maneira correta. Infelizmente não se deu, e é nesse ponto que a gente não viu vantagem alguma para os direitos da mulher. Para a nossa sociedade não foi visto. A mulher ganhou sim mais direitos, mas para se afundar mais se atolando mais ao imitar os erros humanos. Por exemplo, muitas mulheres, numa época que não se tinha essa liberdade sexual, as mulheres não carregavam, quando morriam, os erros de ter as diversidades de parceiro. Agora já carrega mais coisas ainda. Como elas quase não saíam de casa e cuidavam do homem e da mulher, dificilmente elas se viciavam em drogas, em qualquer coisa. Agora, podendo sair de casa, se viciam também. Então ela, imitando o comportamento do homem, ela assumiu também uma carga de consequências que ela não carregava antes, por ser escravizada, mas ao mesmo tempo protegida de costumes sociais que empautavam ao homem a responsabilidade de submeter a isso. Quando foi liberado, ela veio e passou para ela também assumir os mesmos erros. Então a humanidade virou esse caos que nós estamos vendo, tá? Nesse sentido, a gente pensa se realmente foi uma evolução ou não, para a gente pensar ou não. Mais ou menos assim, vamos supor que você tem algumas regras em casa bem rígidas, né? O homem trabalha, os seus filhos é homem, então ele trabalha na força bruta dentro de casa, e é rígida. E a mulher trabalha no cuidado do lar, e é rígido também. Então o lar está de um jeito. Dado o momento, você fala, não, direitos iguais. O homem vai cuidar do lar, enquanto a mulher vai cuidar da parte bruta. E aí todos os erros
que o homem tinha como a malandragem, de não querer fazer força. A mulher também vai fazer a malandragem. Já faria a malandragem para não limpar a casa. A mulher, o homem tinha um comportamento de mentir, que fez e não fez. A mulher também incorporaria essa mentira para dizer que tentou, mas não conseguiu. Enfim, você ia chegar na sua casa e a casa estava pior que antes. Com as funções definidas, tudo acontecia, apesar da rigidez. Sem as funções definidas, um jogo de empurrão para um e nada mais se resolve. Nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade isso, um jogo de empurra, né? Ambos cometem os mesmos erros, ambos cometem as mesmas falhas, ambos têm o mesmo entendimento. Então, nós precisamos refletir se a liberdade sem disciplina, ela funciona. Ou só funciona liberdade com disciplina, com dever, ou seja, com consciência. Se eu largar um monte de jovens livres, será que o mundo vai evoluir? Eu acredito que esse jovem não chega nem na idade madura, eles se matam antes. Então, porque não tem responsabilidade, não tem disciplina, não tem um valor de consequência. 94. Alguns vão falar, então o mundo está perdido. Lá na frente, eu acredito que esse caos vai se equilibrar. Mas a ideia não era essa. A ideia era que viria um sangue novo, digamos assim, pessoas novas, e trariam mudanças para a nossa sociedade.